Olá, bem-vindo, estudante. Aqui é a professora Paládia e essa é a segunda parte da nossa aula de introdução ao estudo do direito com o tema Teoria da Norma Jurídica. E nós vamos falar das características da norma jurídica, ok? Dando continuidade à primeira parte. Já distinguimos, então, a norma, outros tipos de normas e regras, como regras religiosas, éticas, morais, de comportamento, costumes, etiqueta das normas jurídicas. Já sabemos que a norma jurídica, ela vem do próprio Estado e ela tem algumas características, e é isso que a gente vai ver nessa segunda parte. A primeira característica da norma jurídica, lembrando que isso é formulado conforme o capítulo da normatividade do livro do professor Silvio Venosa, Introdução ao Estudo do Direito, ok? Então, a primeira característica da norma jurídica é a imperatividade. O que isso quer dizer? Que a norma jurídica, ela é um comando legal, que ela manda com autoridade. Essa característica da imperatividade, ela está presente nas normas que têm essa imposição, essas normas mais impositivas, que vão trazer um mandamento, uma forma que as pessoas devem se comportar com obrigatoriedade, tá? Existem normas que não têm essa característica? Sim. Quais são elas? Essas que estão citando aqui, ó, as normas supletivas, que elas atuam no silêncio ou na omissão das partes, e as normas permissivas, que são aquelas que vão atribuir faculdade a alguém. Vamos entender melhor. Aqui, olha, falar um pouquinho, né, de normas permissivas. No direito penal, no caso. No direito penal, as normas permissivas, elas autorizam a realização de uma conduta lesiva a bens jurídicos alheios. Mas, mesmo com essa conduta lesiva, não vai haver qualquer risco ou perigo para o agente, para aquele que está praticando essa conduta lesiva, tá? Exemplos. O médico que faz uma cirurgia bem-sucedida. Para realizar a cirurgia, o médico não pratica uma lesão corporal do seu paciente? De repente, ele vai abrir o abdômen do paciente, ou ele vai precisar realizar a amputação de um membro do paciente. Ele não está causando uma lesão corporal? Sim. E aí a gente vai voltar lá, ó, na definição, aqui em cima. As normas permissivas, elas autorizam a realização de uma conduta lesiva a bens jurídicos alheios. Olha, uma lesão no corpo, sem que haja qualquer risco ou perigo para o agente. No caso aqui, o médico, ele praticou uma lesão corporal no paciente, mas ele não corre o risco de a ele ser imputado um crime de lesão corporal, por exemplo. Por quê? Porque existem normas permissivas. Vocês vejam que elas não têm imperatividade, elas não mandam com obrigatoriedade, tá? Elas têm uma outra natureza. Pode parecer confuso, gente, porque a gente sempre traz a classificação e traz uma exceção. O direito é assim, dificilmente algo em direito é absoluto, vai valer para tudo e para todos em qualquer situação. Então, eu estou trazendo as características gerais, aquelas que estão presentes nas normas jurídicas típicas, e sempre vou trazer alguma exceção, ok? Não se assustem, é assim, estudando a gente vai entender melhor essa forma que o direito é. Aí dei o exemplo ali, é o exemplo de uma lesão esportiva, né? De repente, um jogo de futebol em que um atleta, sem intenção de machucar o colega, mas acaba causando uma lesão nele, ele feriu o outro, se você olhar na descrição, ele causou uma lesão corporal, mas ele não vai sofrer
as consequências. O mesmo no uso da palavra, como a imunidade parlamentar, ou um advogado que se faz críticas na discussão da causa, isso não vai ser levado à frente como uma injúria ou como uma calúnia, né? Claro que ele não pode ter, no caso do advogado, o dolo, existem algumas exceções, ok? O aborto, quando a gravidez decorre de estupro. É só um exemplo, existem mais situações, né? Mas o aborto, que em regra é crime, nesse caso há uma norma permissiva para que ele seja praticado. A norma permissiva, ela vai expressar uma liberdade de ação, logo, a conduta do agente, nesse caso, não vai criar um risco proibido. Isso foi um exemplo, tá? De norma que não tem imperatividade. Aí aqui eu coloquei o Código Penal. Olha, quando ele fala do aborto necessário. Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, em regra, há uma norma imperativa que vai dizer que o aborto é crime e traz uma pena. Porém, existe uma norma permissiva que ela tem uma estrutura diferente, que ela vai permitir que o aborto seja praticado sem que haja a imputação de um crime para esse agente. Voltando às características, vamos para número 2, que é a hipoteticidade. Hipoteticidade está ligada ao hipotético, quer dizer que a norma jurídica, ela é hipotética. Como assim hipotética? Ela prevê uma hipótese, tá? Ela prevê uma conduta e que, se essa conduta for proibida, se você não faz, você vai evitar a sanção, né? Tá falando lá da lesão corporal, que vai trazer uma pena para o agente, mas é numa hipótese, na hipótese de alguém praticar a lesão corporal. Porque se eu não pratico a lesão corporal, nada vai me acontecer. Vocês vejam que não é para um caso, isso eu já estou entrando na parte geral, volta. Isso faz parte de uma estrutura lógica da norma, como no caso do crime, a gente já viu vários exemplos, né? Então, praticar o aborto é crime, ok? Só que, se não houver essa prática, não vai haver a imputação. Então, a lei, ela prevê algo que pode acontecer, uma hipótese, certo? Essa característica da hipoteticidade, ela também não está prevista em todas as normas, porque nem toda norma prevê uma conduta, algo que alguém pode fazer ou, de repente, não vai fazer. A gente tem algumas normas que não descrevem condutas humanas. Por exemplo, essas normas podem definir alguns institutos, né? Vão falar o que é uso capião. Vai estar lá definindo esse instituto, ou mesmo normas supletivas, aquelas que estão ligadas a outras, que servem ali para ser interpretadas junto com as outras, para a gente entender melhor as outras normas. A terceira característica da norma jurídica, que na verdade eles são duas juntinhas, a gente precisa entendê-las juntas, tem até uma ligação com a hipoteticidade. Então, essas terceiras características são generalidade e abstração. A lei, ela é geral. O que quer dizer que ela é geral? Que ela é ampla, que ela se destina a um número indeterminado de pessoas, o máximo que ela puder abranger. Então, você vai falar de uma lei tributária. Ela, por exemplo, uma lei municipal que vai tratar de IPTU, ok? O Imposto Municipal. Essa lei, ela vai ser geral. Ela vai falar do IPTU de um modo amplo, para todas as pessoas que forem proprietárias do imóvel, certo? Todas aquelas que se adequarem à situação. Isso porque a lei, ela deve dar um tratamento igualitário e imparcial aos destinatários, certo? Quando a lei, ela é pessoal, ela fere esse requisito
de uma norma jurídica típica de um regime democrático, um regime que vai respeitar esses direitos fundamentais, porque pode ser uma lei que venha, quando ela é muito pessoal, para prejudicar alguém ou para trazer privilégios, beneficiar indevidamente alguém. Então, temos que ter cuidado com essas leis. E, além de ser geral, a lei é abstrata. Por que abstrata? Ela vai prever uma conduta, não um caso particular. Não vai estar escrito lá na lei, quando a palavra matar alguém, a pena dela será de X a X. Não. É matar alguém. Qualquer um que matar alguém. Pode ser a palavra, pode ser o fulano, pode ser o cicrano. Qualquer um que matar alguém vai incorrer naquelas penas, tá? Essa é a abstração da lei. Ela vai prescrever uma conduta e não um caso particular. É um pouquinho difícil distinguir os dois, ok? Então, por isso, estudem os dois juntos. Porém, aqui tem um detalhezinho, né? Que a sentença, ela vai funcionar como uma norma jurídica para os indivíduos, para as partes envolvidas naquele processo. Vou voltar. Vou dar um exemplo para a gente entender melhor. Eu achei que eu tinha colocado aqui, mas não está. Uma parte, eu vou pegar uma decisão que eu vi recentemente. Eram vizinhos que estavam em conflito, não conseguiram resolver aquela treta amigavelmente e foram parar no judiciário. Um vizinho entrou com ação contra, né, a sua vizinha do lado, porque ela ia nos fundos da casa dela, que tem um sobrado, né, uma construção de 2 andares, e ela jogava no telhado do vizinho dela, lá nos fundos da casa dele tinha um telhado, tipo assim, uma construção de um rancho ou uma edícula, e ela, do segundo andar da casa dela, ela colocava em cima do telhado dele comida para os gatos. Mas que gato? Era o gato do vizinho dela que estava passando fome? Não, para os gatos da vizinhança. Então, ela ia lá, colocava em cima do telhado do vizinho dela, ela estava mais alta, comida. E aí isso trazia o quê? Isso atraía os gatos, e aí eles defecavam ali no telhado, faziam xixi, faziam cocô. Quando chovia, escorria pela calha, aquele xixi com aquele odor fétido, e o vizinho estava muito incomodado com aqueles gatos no telhado dele, né? Porque ela não estava colocando no telhado dela, ela colocava no telhado dele. Não conseguiu resolver amigavelmente a questão e foi parar no judiciário. E aí, o juiz de primeira instância, proferindo a sentença, condenou essa vizinha que alimentava os gatos a uma obrigação de não fazer. Olha, você não pode mais colocar comida para gatos no telhado do seu vizinho. Estabeleceu para ela uma regra de comportamento. Mas vejam que essa sentença ela vale só para aquela vizinha que foi a ré no processo. Se eu, Palácio, de repente coloco uma comidinha lá no telhado do meu vizinho, eu não estou infringindo aquela sentença, porque aquela sentença não era para mim. Aquela sentença é uma norma individual que vai valer para as partes, ok? Então, aí um exemplo de algo excepcional. Vamos para a quarta característica da norma jurídica, que é a característica de bilateralidade. É como se fosse uma moeda que tem os seus dois lados. Quando a norma ela estabelece um direito por um lado, se ela dá um direito a alguém, por outro lado, ela traz uma obrigação para outro, nem que seja uma obrigação de respeitar aquele direito que está na outra face. Essa é a característica da bilateralidade. Isso quer dizer que se meu direito está aqui e alguém infringe
esse direito, alguém fere esse direito infringindo a norma, eu, vítima, vou poder exigir uma reparação. Ou mesmo outras pessoas, né, vão ter um interesse nessa reparação, ou mesmo na aplicação da sanção, como no caso, quando acontece um crime, se eu sou a vítima de um crime contra a honra, que é um tipo de ação que a própria vítima tem que entrar com a queixa-crime, então eu posso entrar e processar penalmente aquele que me caluniou, ok? Porém, existem crimes, como um homicídio, que o Ministério Público ele é o titular e ele, em nome da sociedade, vai buscar a apuração daquele crime, a condenação do criminoso, ok? Porque diante daquela infringência, diante daquela lesão ao direito, mesmo sendo da vítima, né, alguém, um indivíduo, o Ministério Público ele vai em nosso nome, tá? Ele vai, não vou nem entrar em questões processuais, né, usar muitos termos que tem uma questão da legitimidade do Ministério Público, mas eu digo, ele o faz como se fosse toda a sociedade buscando tanto dar uma resposta à vítima, como para a coletividade buscar a punição daquele criminoso. Então, essa é a bilateralidade, os dois lados. E quinta característica e última, né, um conjunto de características que vai tratar da coercibilidade ou sanção, que é uma característica da norma jurídica. Essas características visam a aplicação efetiva da norma, trazer efetividade para a norma. Quando você fala de uma sanção, de uma penalidade para quem descumpre, isso pode ter um caráter preventivo, né? Porque alguém que possivelmente cometeria o ato ilícito, ele pode deixar de fazê-lo com medo de sofrer a sanção. Ou alguém que deveria ter um comportamento e não faz, ele pode ser obrigado a fazê-lo, né? Como no caso de uma dívida, pagar uma dívida. Eu não paguei a dívida, se não for a dívida de alimentos, né? Esse tipo de dívida que pode trazer uma prisão civil, eu não vou sofrer uma sanção de privação de liberdade, mas eu posso ter meus bens penhorados, por exemplo, porque o Estado vai me obrigar a cumprir isso. Porque na medida que eu não cumpro a minha parte, eu estou ferindo direitos de outrem. E vamos aqui, eu trouxe outros trechinhos de leis para a gente ter exemplos, né? Para entender melhor essas características da norma jurídica. Aqui, um pedacinho do Código Penal que vai falar, disse o crime, crime consumado. Então, ele vai descrever o que é um crime consumado. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos, sua definição legal. Na sequência, vai falar o que é uma tentativa e vai falar da pena da tentativa. Nesses casos, foge aquela estrutura, ainda mais quando a gente vê ali o crime consumado, que vai dizer? Vai explicar o que é um crime consumado. Então, não tem aquela característica de prescrição e uma consequência, ok? Outro trechinho do Código Penal. Lá no artigo 1º, essa redação é bem famosa. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo, que vai mostrar como o Código Penal é aplicável. Vejam que essas estruturas, elas vão fugir daquela forma de organizar tradicional do direito. Aqui, ó, exclusão da ilicitude, ainda no Código Penal. Artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, trazendo aí uma exceção. E para a gente terminar, no caso, os exemplos de
para entendermos as características da norma jurídica, está aqui o famoso artigo 121, que vai tratar do homicídio. Então, aqui, olha, no exemplo do homicídio, nós temos bem a estrutura básica. Artigo 121, matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Aqui a gente consegue entender essa imperatividade da norma, como ela manda e a gente tem que obedecer. A gente consegue entender a hipoteticidade da norma, então é uma conduta hipotética, matar alguém, que pode acontecer ou não. Veja que ela é geral e abstrata, ela é ampla, ela visa qualquer pessoa que matar alguém, ok? Ela não vai estabelecer uma conduta específica voltada para a paládia, que quando ela matar alguém, não. Ela não é pessoal. Ela traz a bilateralidade, porque, olha, matar alguém, tá aqui, eu tô dizendo que eu tô protegendo a vida, né? Porque tá aí nos crimes contra a vida. Então, existe o direito à vida. Se esse direito sofre uma lesão, vem o outro lado, que é o quê? A consequência, né? A busca pela reparação, a família da vítima, que pode ser uma consequência civil, ter que pagar uma indenização, por exemplo, e também a consequência penal. Então, aqui a gente vê a presença da coercibilidade, dessa obrigatoriedade, e no caso da sanção, né? Que é um crime que tem uma pena alta. Na sequência, o homicídio qualificado, olha, parágrafo 2º, e vai trazer situações, por exemplo, um homicídio praticado por um motivo fútil, né? Digamos assim, um motivo banal, a pena é uma pena maior, reclusão de 12 a 30 anos. Aqui, ó, quando eu falei da sentença como norma individual, tinha um pouquinho mais à frente mesmo. E aqui uma estrutura do Código Civil, para a gente mudar um pouquinho, artigo 79 e 80 do Código Civil, que vai só, né, dizer o que são bens imóveis. Ele está aqui, ó, voltando, dentro da hipoteticidade, olha, que eu falei que uma característica da norma jurídica, ela prevê um comportamento hipotético, tem norma que não vai prever um comportamento. Exemplo, as normas que definem os institutos, normas supletivas, e o Código Civil é um exemplo, olha, artigo 79. Ele não vai prever um comportamento, não vai proibir um comportamento. Ele só vai dizer que são bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, ele nem todas as regras vão ter todas as 5 características, ok? E aqui, ó, outro pedacinho do Código Civil, lá mais à frente, artigo 1521, que está falando dos impedimentos para o casamento. Olha, não podem casar. Quem que não pode casar? O ascendente com o seu descendente. Ou seja, um pai com um filho. Vamos aqui pro 5, ó. O adotado com o filho do adotante, tá? Que são irmãos, né? O 6, as pessoas casadas. Quem já é casado não pode mais casar, ok? Qual vai ser a consequência, né? Qual vai ser a sanção? É um casamento ilegal, um casamento que está fora da lei, um casamento que não será reconhecido, tá? Não terá validade este casamento. Então, essa é a sanção jurídica. Não será considerado casamento para fins de direito. E termino nossa aula por aqui. Desejo bons estudos e me coloco à disposição para tirar as dúvidas pelos meios de contato que a gente tem, que inclusive pode ser um e-mail. Um abraço da professora Paládio.